Bem, senhores, vamos para a última parte relacionada ao estudo dos estabelecimentos penais. Vamos aqui agora estudar o que pode ser objeto de delegação, ou seja, de execução indireta no presídio, e o que não pode ser delegado. Tem que ser realizado diretamente pelos policiais penais e por servidores efetivos da administração penitenciária, tá bom? Então vamos começar aqui com o que pode ser delegado a empresas ou a outras pessoas contratadas pela administração pública. Então, quais são as atividades dentro do presídio que podem ser delegadas, objeto de execução indireta, ou seja, executadas por outras pessoas que não os servidores do próprio presídio. Então, o que pode ser objeto de execução indireta? Tá? O que pode ser objeto de execução indireta. Diz a LEP que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Notadamente, então a LEP traz exemplos, tá? Serviços de conservação, serviço de limpeza, informática, serviço de copa, né? Copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia, manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos e serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Pessoal, então serviços relacionados à execução do trabalho pode ser objeto de execução indireta, ou seja, a polícia penal pode contratar uma empresa para cuidar do trabalho do preso, tá bom? Isso aconteceu, por exemplo, na época da Copa do Mundo, aqui no Brasil. Na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, os presos, eles trabalhavam costurando bolas de couro que seriam usadas, né, nos jogos da Copa do Mundo. E aí, quem cuidava desse trabalho, da fiscalização do preso, né, da remuneração, era uma empresa. A empresa ela lucrava com aquele trabalho do preso, mas ela também era responsável pela fiscalização e pelo treinamento dos presos. Então, veja, os serviços relacionados à execução do trabalho pelo preso podem ser objeto de execução indireta, assim como manutenção, limpeza do presídio, copeiragem, recepção, lavanderia, manutenção do presídio. Tá? Estragou um vaso, pode ter uma empresa terceirizada para realizar aquele serviço. Tá? Lembrando que a execução indireta ela será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público, tá bom? Agora, o que não pode ser delegado? Quais são as atividades indelegáveis? Vamos lá? São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, notadamente classificação dos condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões e transporte de presos. Isso aqui não pode ser delegado à empresa ou nem pode ser objeto de execução indireta, tá bom? De qualquer natureza. Vamos lá, pessoal. Aqui agora a gente vai estudar como é que funciona a separação dos presos provisórios, como funciona a separação dos presos que, à época do fato, eram funcionários do sistema de justiça criminal e como funciona a separação dos presos definitivos, tá bom? Vamos lá? Primeiro, preso provisório. Primeira informação que você tem que saber é que o preso provisório ele fica separado do condenado definitivo, né? Do condenado por sentença transitada em julgado. E como é que funciona, pessoal, a separação dos presos provisórios? Isso aqui despenca em prova, tá? Primeira separação é condenado por crime comum e o condenado por crime hediondo ou equiparado. Tá bom? Então a gente vai ter uma ala do presídio aqui com várias celas, tá? Para crimes comuns e uma ala só para crimes hediondos e equiparados. Beleza? Então tem uma ala para crime hediondo e equiparado. Dos crimes comuns, vai ser tudo na mesma ala? Não, vai ter uma ala só para acusados de crimes com violência ou grave ameaça. Então uma ala aqui, olha lá, crime com violência ou grave ameaça. Beleza? Várias celas aqui para crimes que não são hediondos equiparados, mas têm violência ou grave ameaça. E a última ala vai ser a ala
dos acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos deles. Então, outros, né? Outros. Então, assim são os presos provisórios, tá? Veja que no preso provisório não há separação por reincidente primário, tá? Por quê? Porque aqui o indivíduo ainda não foi condenado, tá bom? Ele é um preso provisório. Então, não tem separação por reincidente primário, tá? Agora, regra relacionada ao preso que era funcionário da administração da justiça criminal. Pessoal, um delegado, pensa um delegado, ou um policial civil, ou um próprio policial penal. Ele passou a carreira inteira, 15 anos trabalhando, lidando com preso. Um policial civil, um policial militar prendendo, e um policial penal fazendo valer a pena que foi imposta pelo juiz da sentença ou uma prisão provisória. Então, pensa tanto que essas pessoas são odiadas dentro do presídio, né? Imagina colocar um ex-policial ou um policial junto com outros presos para cumprir pena ou para cumprir prisão provisória, não tem como, tá? Ele tem que ficar separado. Então, o preso que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal, aquele lá, quando ele era funcionário da administração da justiça criminal, ele ficará em dependência separada, tá? Quando ele ao tempo do fato era funcionário da justiça criminal, ele ficará em dependência separada. Regra relacionada ao preso condenado. Pessoal, o preso condenado, como é que é a separação dele? São 4 alas. Primeira, condenado por crime hediondo equiparado. Segundo, reincidente por crime com violência ou grave ameaça. Terceiro, primário por crime com violência ou grave ameaça. E outros casos. Tá? Então aqui eu quero que você faça comigo um esquema e coloque na sua área de estudos, tá? Porque isso aqui despenca em prova. Separação dos presos. Separação dos presos. A gente tem que saber aqui se é um preso provisório ou se é um preso definitivo, né? Um preso condenado. Preso provisório. Você vai lembrar que são 3 alas. Está lá na cadeia pública, né? O preso provisório fica na cadeia pública. Vão ter 3 alas, né? Com várias celas aqui, ó. Várias celas, né? Cela 1, cela 2, cela 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa ala vai ser só preso condenado por crime hediondo ou equiparado, tá bom? Na outra ala, separado aqui, tá? Mais um monte de cela aqui, lá na cadeia pública. Vai ser para preso condenado por crime com violência ou grave ameaça. Beleza? E aqui a última ala dos presos provisórios é para outros crimes, ou seja, não é hediondo equiparado e não é crime com violência ou grave ameaça. Por exemplo, furto vai ficar aqui, tá bom? Agora vamos lá. Como é que se separam os presos definitivos, os presos condenados? Aqui vão ser 4 alas, tá? Com várias celas cada. Várias celas. Aqui é a ala vista de cima, tá? Cada quadradinho desse aqui é uma cela, tá? Os presos definitivos vão ser no mínimo 4 alas. Quais presos vão ficar em cada ala aqui? Primeiro, condenados por crime hediondo ou equiparado. Aqui é crime com violência ou grave ameaça quando ele for reincidente. Aqui é crime com violência ou grave ameaça quando ele for primário. E aqui são outros casos, ou seja, crime sem violência, sem grave ameaça que não seja hediondo ou equiparado, tá bom? Então veja, coloque aí no seu caderno a observação. Nos presos provisórios não há separação de primário e reincidente. Preso provisório não há separação de primário e reincidente. E aqui há separação de primário e reincidente. Há separação de primário e reincidente. Aqui há, olha lá.
aqui é com violência ou grave ameaça para um reincidente, e separado violência ou grave ameaça para o primário, tá bom? Nos presos provisórios, não. Separa só por 3 alas, em medida equiparado, com violência ou grave ameaça e outros casos. Tudo bem? Lembrando que o funcionário, a pessoa que era ao tempo do fato, funcionário da administração, funcionário da justiça criminal, trabalhava na justiça criminal, ele vai sempre permanecer separado dos demais detentos, tá bom? Então, pessoal, vamos seguir. Preso ou ameaçado, preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada, ele ficará segregado em local próprio. Não tem um local só para ficar o preso ameaçado, tá? Lotação do presídio. Diz a LEP que o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. E diz a LEP que, olha lá, que importante isso aqui, pessoal. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Então, quem é que define o limite máximo da capacidade do estabelecimento? É o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E para a gente terminar, cumprimento de pena em outro estado ou em presídio federal. Pode um preso condenado aqui em Goiás cumprir a sua pena na Bahia, no Maranhão? Vamos lá? As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade da Federação podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Tá bom? Então pode sim. Diz a LEP que a União Federal pode construir estabelecimento penal em um local distante da condenação, para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou aproveitamento de terras ociosas. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Tá bom? Então pode sim, pessoal, que um preso de uma unidade da federação cumpra a pena em um presídio de outra unidade da federação ou um presídio federal. A União, inclusive, vai criar presídios federais para recolher em local distante, tá? Presídios federais em local distante, para recolher o preso quando houver interesse público. Bom, é o que acontece com presídios de Mossoró, presídios também em Cascavel, no sul do país. Enfim, não são presídios próximos aonde ficam os líderes de facção. Normalmente ficam no Rio de Janeiro. Beleza? Então, pessoal, é isso. Fechamos aqui o estudo dos estabelecimentos penais. Eu te dou plena certeza que nesses 2 vídeos e meio, porque esse vídeo não deu nem 15 minutos, você acerta qualquer questão de prova sobre o assunto. Bom, caso tenha uma dúvida, contem comigo. Vocês sabem meu Instagram, né? Para quem não sabe ainda, eu vou anotar aqui, é o carlos.alfama, tá bom? Me sigam lá, @carlosalfama. Qualquer dúvida eu estou à disposição por lá. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.